Ele tinha tudo, menos a paz que aquele choro arrancava do peito. O parque estava cheio de fim de tarde e de gente apressada. Placas de trânsito, carrinhos de pipoca, o sol descendo dourado entre os prédios. Mas nada daquele cenário urbano conseguia abafar o som. Um choro agudo, insistente, que parecia atravessar as camadas da cidade até chegar ao homem que o segurava no colo, como se o peso fosse todo do coração. Marcelo Santos caminhava sem ritmo, calmo por fora como os muitos homens bem-sucedidos que dominam salas de reunião, mas com os olhos vazios de quem passou noites em claro procurando respostas onde só havia recursos e nada de consolo. Ele tinha consultorias, babás especializadas, aparelhos caros que prometiam monitorar cada suspiro do bebê. Tinha um estoque de brinquedos importados que serviam só para preencher gavetas. Tinha tudo que o dinheiro compra, menos o que Gabriel, seu filho de poucos meses, precisava naquele momento. Um abraço que o fizesse parar de sentir falta. O ursinho caríssimo que pendia do carrinho parecia uma piada contra o choro. Um aparelho eletrônico que imitava o som do útero não passava de um ruído seco. Marcelo já havia contratado especialistas que falavam com tipos de choro como se fossem problemas técnicos a serem corrigidos por procedimentos. Nada. Ele sentia o fracasso como se fosse um desabamento interno. Mais que o choro, o que doía era a sensação de ter falhado com Amanda. A ausência dela era uma casa vazia, onde antes havia voz e cheiro de roupa recém-lavada. Amanda morreu há 2 anos. Desde então, a mansão em Higienópolis era um avesso de silêncio e rotinas ordenadas. Gabriel era a alegria possível, e também a lembrança implacável de quem não voltaria. Em algum ponto daquilo tudo, sentado no banco verde do parque, Marcelo encostou a cabeça no encosto como se tentasse prender o mundo. O rosto do bebê estava vermelho, os olhos ardiam. O homem olhou ao redor, para mães com carrinhos simples, para casais que se revezavam cantando para seus filhos, para avós que liam notícias no celular e faziam caretas compreensivas. O contraste do próprio desespero com a naturalidade alheia aumentou a vergonha. Ele fechou os olhos por um instante e falou em voz baixa, quase arranhando a garganta. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Por favor, só me dê paz para ele. Me dê paz. Foi uma oração curta, intensa, sem técnica, só entrega. Não fez promessas, não negociou bênçãos. Pediu. E quando abriu os olhos, o mundo era o mesmo. Exceto por uma figura que se aproximava pela calçada, como se tivesse saído de uma outra paisagem. Ela vinha carregando um cesto de flores. Não eram arranjos sofisticados, nem buquês formatados para vitrines. Eram flores do campo, com nomes que Marcelo não sabia pronunciar, algumas ainda com terra nas raízes, petalas desalinhadas e cheiros reais de chuva e capim. A mulher tinha a pele marcada por sol de trabalho, o vestido remendado, botas limpas. Havia algo no jeito de andar que lembrava verões de infância. Um balanço tranquilo, sem pressa, como se o tempo que ela trouxera consigo fosse outro tempo, mais antigo e mais seguro. "Posso, senhor?" perguntou ela sem preâmbulos, e a voz era firme e terna ao mesmo tempo. Marcelo olhou para ela com a surpresa de quem vê uma solução onde antes via complicação. Se puder ajudar, por favor." Ela se sentou ao lado dele, ajeitou o cesto entre as pernas e tocou o rosto do bebê com as mãos como quem resolve um nó. Não força, não técnica, só tato. Pousou a palma sobre o peito da criança, inclinou-se e começou a cantarolar baixo, uma melodia que tinha sotaque de terra, de varanda, de festa de santo. Era uma canção simples, com palavras repetidas como uma oração que se desenrola em círculos até que tudo se acerte. A mulher embalou Gabriel no ritmo do próprio corpo, um balanço que parecia vir do ventre da mãe, gritando por descanso. O choro mudou. Primeiro ficou mais rouco, depois intermitente, e por fim, o bebê abriu os olhos,
Olhou para a mulher e deixou escapar um suspiro que foi quase um sorriso. Marcelo sentiu algo se desfazer no peito. Um peso que ele nem sabia que carregava começou a derreter. Havia uma explicação técnica? Ele não sabia. Havia sim, algo prático. A mulher cheirava a erva fresca e a casca de laranja. Tinha o frescor de uma mantinha seca ao sol. Quando colocou um punhado de pétalas junto ao rosto do bebê, Gabriel inclinou a cabeça e adormeceu, embalado pela melodia e pelo aroma. Marcelo ficou olhando. Tudo o que ele tinha aprendido sobre controles e técnicas parecia irrelevante diante de um ato tão simples. A sensação de impotência abriu espaço para outra coisa. Gratidão, curiosidade, uma ponta de esperança. Ele perguntou ainda com a voz embargada: "Como? Você fez isso?" Ela sorriu, cobrindo a boca com a mão, como se a resposta fosse pequena demais para explicar toda a tranquilidade que tinha nascido ali. "Minha avó dizia que criança precisa primeiro sentir que o mundo é seguro", respondeu ela. "Não é brinquedo caro, é cheiro de casa, é voz que embala. Eu vendo flores. Aprendi a cantar para as plantas, por que não para as crianças?" A explicação teria soado ingênua se não viesse de quem acabara de tornar uma angústia maior em silêncio. Marcelo, ainda atônito, puxou o cartão de crédito mental. O gesto da mulher era gratuito, e isso doía e aliviava ao mesmo tempo. Ele insistiu em pagar pelo que não fora cobrado. Ela recusou o dinheiro com firmeza, tão natural quanto recusar um pedido de esmola. "Não aceito, senhor. Se quiser, me peça que eu volte." A ideia de tê-la por perto permaneceu com Marcelo como uma luz que acende em fim de túnel. Ele nomeou e ofereceu: "Você pode vir trabalhar aqui, como babá, como alguém que ajude. Eu pago bem. Moradia, salário, tudo." Havia naquela oferta uma pressa de desfazer o que se passara no Banco Verde. Ele queria colocar a solução dentro das paredes, que agora pareciam permitir que algo humano acontecesse. Ela olhou para ele por um instante, avaliando mais o homem do que a oferta. Havia dignidade naquela avaliação. Ela não queria ser comprada, e ele não queria comprar. Finalmente disse: "Eu preciso trabalhar. Minha avó precisa que eu traga dinheiro para casa. Eu não quero ser tratada como presente, senhor. Se for para ficar, quero regras e respeito." Houve um silêncio que cheirava a negociação honesta. Marcelo sentiu vergonha de estar vendendo segurança com cifras, mas também sentiu alívio. À sua maneira, ofereceu os termos: respeito à fé dela, liberdade para ir ao mercado da família, espaço para que a avó visitasse. Ela aceitou e combinou de começar na semana seguinte. Enquanto se levantava, enfiando as mãos no bolso do vestido para proteger o cesto, ela arrancou uma flor e a colocou no bolso do macacão do bebê. Era um gesto quase ritual. O cheiro ficaria ali, guardado. Marcelo passou a mão na flor e respirou fundo. A cidade inteira parecia menos áspera. Se essa história está tocando você, fica comigo até o fim. Curta e inscreva-se para acompanhar como um encontro inesperado pode transformar uma família. A mudança não foi instantânea, apenas porque um banco e um cesto de flores abrissem uma porta. Aconteceu em pequenos atos, como os passos que formam uma trilha. Joana, como ela veio a se apresentar, Joana Silva, de uma cidade do interior, com nome comum e origem firme, começou a trabalhar na mansão numa segunda-feira clara. Levou consigo apenas um baú com roupas remendadas, um caderno de receitas rabiscado e a foto da avó, que vivia numa casa de tijolo vermelho a algumas horas da cidade. Marcelo, por sua parte, teve que aprender a nomear limites e a deixar a casa ser ocupada por outra presença que não lembrasse só Amanda. Os primeiros dias foram de ajuste. Joana organizou a rotina de Gabriel com a simples eficiência de quem já viu mãos sem dinheiro transformarem restos em banquete. Preparava papinhas caseiras na cozinha que tinha vista para o jardim. Não era chefe, mas usava frutas e legumes com respeito.
Bebidas simples, limonada com hortelã, passaram a ser oferecidas em copos transparentes nas tardes de calor. E Marcelo, que antes bebia café às pressas entre reuniões, se encontrou aceitando mini bocados de vida que se encaixavam entre um telefonema e outro. Ela trouxe com ela algumas coisas do campo que transformaram a casa. Um vaso com flores silvestres ficou no corredor. Um paninho bordado no berço, uma pequena canção que Joana cantava enquanto trocava fraldas. Gabriel cresceu sob aquele som, e Marcelo começou a notar coisas que o dinheiro não mudava. Quando Joana colocava uma música antiga, o bebê batia palminhas. Quando Joana falava com a avó ao telefone, os olhos de Marcelo buscavam a dela, curioso, querendo entender como palavras simples carregavam tanto afeto. O vínculo entre Joana e Gabriel era natural e sem afetação. Ela o reconhecia como filho de um homem rico, mas não lhe tratava de forma dourada. Havia disciplina, sim, e rotina. Havia, sobretudo, presença. Quando Gabriel teve febre numa madrugada de vento, Joana acordou Marcelo com um gesto calmo, pegou o termômetro, cantou baixinho e fez compressas mornas com toalhas cheias de cheiro de erva. Marcelo, que tinha médicos de plantão, viu que naquela madrugada o que fez a diferença foi a mão que segurou o termômetro e a voz que dizia que tudo ficaria bem. Ele fechou os olhos e, mais uma vez, rezou em silêncio. Pai, ajuda-nos a ser o que precisamos ser para Ele. Era oração curta, sem fórmula, uma entrega que repetia a cada hora de preocupação. Marcelo também aprendeu a ser homem que pede ajuda sem perder a dignidade. Não foi fácil. Às vezes, quando via no espelho a imagem do marido órfão, sentia culpa por rir de coisas bobas com Joana, por comentar uma receita, por ficar admirando como ela ajeitava as cortinas. Amanda era uma presença convidada. A foto no hall, dela de véu e sorriso, continuava ali, e Joana nunca tentou apagá-la. Pelo contrário, em certa tarde, Joana ajeitou a moldura que estava torta e, com um gesto quase reverente, deixou um pequeno buquê ao lado. Marcelo assistiu aquilo com uma sensação que misturava luto e alívio. Alguém respeitava a memória de Amanda e, mesmo assim, oferecia presença viva. Foi um momento que o fez chorar sozinho num quarto que antes lembrava um mausoléu. Os dias foram se acumulando em ritmos. Manhãs de engatinhos e fraldas, tardes de leituras infantis improvisadas. Joana lia em voz alta textos que contavam sobre animais da fazenda, plantas que cresciam sem pressa, e Gabriel ouvia como se reconhecesse aquecimentos de idioma primitivo. Marcelo apresentou o filho a brinquedos tecnológicos, a telas com desenhos educativos, a dispositivos que registravam cada batida. Gabriel olhava com curiosidade, mas preferia a canção de Joana. Aquilo ensinou ao homem que riqueza compra inúmeras soluções, mas não substitui o afeto que embala. Também houve resistência à aproximação amorosa, em particular por parte de Marcelo. Cada gesto de ternura com Joana vinha acompanhado por um pêndulo de culpa. Era traição contra a memória de Amanda. Era ingratidão com o passado. Ele discutia consigo mesmo em conversas internas curtíssimas, palavras para Deus ou para o vazio do travesseiro. E, Senhor, o que é certo? Murmurava numa noite de insônia. Eu não quero esquecer, não quero substituir. Só peço clareza para ser justo com o que vive e com o que morreu. As respostas não vinham como decretos, mas como pedaços de paz que apareciam entre tarefas diárias. Em vez de se revelar em grandes epifanias, a transformação ocorreu em instantes. Marcelo passando o aspirador enquanto Joana assobiava uma canção. Ele trazendo um copo de limonada com hortelã e ela, sorrindo, aceitando. Ele tirando o casaco e sentando no chão para brincar com o filho, sem pensar em reuniões. O coração dele aprendeu a se repartir. Não era um corte com o passado, mas uma costura entre o antes e o agora. Do outro lado, Joana também trazia seus conflitos. Vinda do interior, havia aprendido a manter as coisas simples
e a confiar na comunidade. Sua avó, figura constante em suas lembranças, havia recomendado que ela não deixasse que a novidade a transformasse em algo que não era. Trabalhe com dignidade e não aceite ser lembrada pelo que ganhou, mas pelo que deu, dizia a voz na lembrança. Joana aceitara o emprego com a convicção de que, se cuidasse bem de Gabriel, estaria fazendo mais que um trabalho, estaria criando raízes. Ela não se abria facilmente sobre sua vida, nem sobre o medo de se perder nas luzes de uma cidade grande. Havia momentos em que ela sumia por algumas horas, visitando a avó ou andando pelas ruas do bairro para sentir um cheiro de terra. Era seu ritual para manter a própria identidade. Enquanto isso, a mansão ficou menos silenciosa. Havia uma trilha de pequenos hábitos perfumando o ar. O cheiro doce das papinhas, o perfume das flores espalhadas por vasos que Joana colocava sem pedir permissão, os passos curtos de Gabriel, que começaram a ganhar coragem para tentar andar. A presença dela restaurou uma normalidade que Marcelo não imaginava que sentia falta. A casa deixou de ser apenas um lugar de memórias e virou espaço de construção. Houve um dia que marcou a dissolução de uma parede que Marcelo erguera ao redor do próprio coração. Era uma tarde de verão, e os três foram ao parque. O mesmo parque onde Joana havia encontrado o bebê chorando pela primeira vez. Gabriel, agora com quase 6 meses desde aquele dia, brincava com um novo brinquedo. Um móbile feito de retalhos que Joana trouxera de suas coisas. O banco verde era o mesmo. As sombras eram longas e douradas. Marcelo observava Joana de longe, sentindo uma paz que se misturava a um medo. E se ele se acostumasse a ter essa paz? E se aceitar essa paz fosse trair a memória de Amanda? Joana sentou ao lado dele e, sem cerimônia, colocou a mão sobre a dele. Foi um gesto simples, com sentido, nada sedutor, apenas um ato humano. A palma quente que busca contato. Eles olharam para Gabriel que, distraído, pegava as pétalas secas que Joana trouxera e jogava no chão. Marcelo sentiu a vida ser algo que se desenrolava sem roteiro definido. Eu nunca quis trocar lembranças, disse ele finalmente, a voz quente, pequena. Só tenho medo de esquecer que ela existiu. Joana olhou para a moldura de Amanda, que agora parecia menos uma sombra e mais uma bênção silenciosa. Ela conhecia o lugar de dor no homem e sabia que não precisava competir com aquilo. Com honestidade, respondeu. Ela vive na casa, e vai sempre viver. Mas o filho dela precisa de gente viva aqui, que brinque, que cante, que dê papinha. Você não está traindo ninguém por isso, Marcelo. Você está dando razão à vida. Aquelas palavras foram uma ponte. Não resolveram tudo, claro. Culpas e memórias não se dissipam por decreto. Mas criaram uma possibilidade, a de que amor e memória possam conviver sem se anular. Marcelo sorriu pela primeira vez sem sentir pontada de vergonha. A sensação era incrível e aterradora ao mesmo tempo. O vínculo entre os dois crescia com cuidado. Havia, porém, pequenos sinais de que aquilo mudaria mais do que a rotina. Um olhar mais comprido, um toque que demorava a soltar, uma pergunta sem resposta no final do dia. Marcelo, homem de negócios, começou a perceber que algumas decisões deveriam ser tomadas não por planilhas, mas por coragem de sentir. Ele escreveu em seu caderno pessoal, numa noite, uma frase curta. Ensinar-me a amar de novo. Dobrou o papel e guardou no bolso da calça. Os 6 meses que se seguiram passaram por uma janela de montagem na vida deles. Manhãs coloridas, aniversários de brinquedos, a primeira palavra balbuciada por Gabriel, a primeira vez que ele engatinhou até os pés do sofá. Joana aprendeu a organizar a casa com o mesmo carinho que organizava o cesto de flores. Marcelo aprendeu a regular suas viagens para que pudesse estar para o jantar. A mansão, que antes era símbolo de isolamento, virou cenário de pequenas alegrias e de novos aprendizados. Houve também ajustes duros.
Amigos que olhavam Marcelo com estranhamento por sair com uma mulher muito mais simples. Conselhos bem-intencionados que aspiravam transformar a relação em algo público demais. Joana, por sua vez, enfrentava olhares que medeiam a diferença de posição social. Ela, que vinha de onde a palavra nobreza era medida em caráter, não precisava de elogios vazios, precisava de coerência. E Marcelo tinha de aprender a demonstrá-la, não com gestos grandiosos, mas com cotidianos que mantivessem o compromisso. Numa dessas tardes de junho, quando a luz dourada do parque parecia suspender a pressa do mundo, Marcelo observou Joana enquanto ela empurrava o carrinho com Gabriel e falava com a voz que só ela usava quando conversava com crianças. Havia um movimento interno no homem que ainda não sabia nomear. Não era só afeição ou gratidão, era algo que começava a pedir um outro passo, uma disposição para construir. Mas no mesmo fôlego vinha o medo real e profundo. Perder outra pessoa amada, sentir novamente o chão sumir. Aquela possibilidade de risco fazia com que ele mantivesse as defesas erguidas, ao mesmo tempo em que sentia vontade de derrubá-las. Ao entardecer, quando voltaram para a mansão, Marcelo se permitiu ser humano por inteiro. Sentou-se ao lado de Joana na varanda, segurou um copo de limonada e, sem rodeios, disse o que sentia. Eu não sei se sou digno de tanta calma, falou, voz baixa. Às vezes penso que estou traindo quem se foi por estar feliz de novo. Ela olhou para ele com a mesma honestidade com que ajeitava o cabelo, sem dramáticas respostas prontas. Não é traição. Você está aprendendo. Às vezes a vida pede que a gente tome cuidado para não sufocar o que quer nascer. Mas não podemos viver em prisão por medo do passado. A conversa não foi um tratado, mas um encontro humano genuíno. Eles riram, lembraram de pequenas falhas do dia, e por alguns instantes o mundo reduziu-se à varanda, ao cheiro das plantas e ao som distante da cidade. Gabriel dormia ao lado, embriagado pela noite e pelo balanço da casa. Aquele era um passo que poderia desaguar em muitos caminhos. Em amor, em compromisso, em casamento ou em frustração. Havia possibilidade e havia risco. Marcelo sabia que teria de escolher. Não apenas entre se abrir e permanecer fechado, mas entre viver com medo ou com esperança. E assim, com o brilho do entardecer entrando pela janela do quarto de Gabriel, a vida seguia. A mansão deixava de ser apenas reflexo de um passado de dor e passava a ser palco de um novo começo, talhado por gestos pequenos. As flores no cesto de Joana enchiam os vasos, a limonada com hortelã tornava-se rotina, e o banco verde do parque continuava a ser testemunha de uma história que começava a se desenrolar. Naquele instante, Marcelo levantou-se, foi até o quarto onde Gabriel dormia. Parou na porta, observou o filho e, baixinho, entregou mais uma vez sua frase de sempre, agora menos aflita, mais confiante. Senhor, guarda este pequeno. Dá-nos coragem para não perder a casa que estamos restaurando. Dá-nos sabedoria para caminhar sem pisar no passado. Ele não pedira um milagre com fórmulas, só sustentação para as próximas escolhas. Lá fora, a cidade seguia sua pressa. Dentro da casa, alguém tinha acendido uma lâmpada que queimaria por muitos dias, fazendo luz sobre a possibilidade de que um encontro inusitado, numa tarde comum, pudesse mesmo mudar tudo. A casa já não guardava apenas lembranças. Guardava também rotinas e hábitos tão pequenos que pareciam nada. E justamente por isso eram tudo. Nos meses que se seguiram, a presença de Joana transformou o tempo ali dentro. As manhãs passaram a cheirar a café coado na hora e a papinha fresca. As tardes tinham uma música baixinha no rádio e uma toalha com cheiro de limão secando sobre a mesa. Gabriel aprendeu a associar vozes e cheiros à segurança. Marcelo aprendeu, sem perceber de imediato, a querer voltar para casa. O afeto entre Marcelo e Joana cresceu como crescem as coisas que se regam.
Devagar, constante, às vezes inquieto diante de uma tempestade, mas sempre com raízes firmes. Os encontros tornaram-se mais longos, as conversas mais íntimas. Havia jantares simples, quando o trabalho dava trégua, e passeios sem pressa, quando o relógio pudesse ser deixado de lado. Quando dividiam tarefas, havia cumplicidade. Quando discutiam, recuperavam-se com gestos que falavam mais do que palavras. Num domingo de sol morno, depois de verem Gabriel correr choroso e feliz atrás de um pompom de tecido que Joana tinha feito, Marcelo a convidou a sentarem-se sob a sombra da mangueira no jardim. Ele tinha algo no olhar que não cabia só em agradecimento. Diante dela, sozinho de verdade, pronunciou o que já sabia no peito, mas que precisava dizer em voz alta. Joana. Falou com a voz baixa, quase quebrada. Você trouxe vida para esta casa. Trouxe calor, simplicidade, coragem. Eu tenho medo de estar repetindo erros, de ferir memórias. Mas não consigo negar que estar com você tem sido a melhor parte dos meus dias. Ela o olhou, e por um momento as palavras ficaram entre eles como se fossem pétalas movidas pelo vento. Não havia pressa para reagir. Joana conhecia a fragilidade daquele homem que, por fora, fazia negócios com clareza, mas que dentro ainda respirava o luto. A resposta dela foi honesta, prática e doce. Eu não vim para apagar nada, disse ela. Vim para cuidar. Quero estar aqui se você quiser. Mas não vim para ser um remendo. Vim para ser companhia, para trabalhar com respeito e para construir algo junto. Houve um abraço, depois risos tímidos. Houve a decisão de seguir juntos, com respeito aos fantasmas do passado e com vontade de aprender a amar de maneiras novas. Alguns amigos de Marcelo estranharam. Alguns parentes de Joana ficaram apreensivos. Mas a vida que se fazia dentro da casa era mais forte que comentários alheios. Eles se comprometeram numa cerimônia íntima, sem holofotes, sem ostentação, celebrando a união com quem importava. A avó de Joana, o pastor que acompanhava Marcelo, alguns amigos próximos e, claro, Gabriel, que recebeu toda a atenção e os aplausos por ser o laço maior entre os dois. No dia do casamento, houve, como sempre, o cheiro de flores. Joana entrou com um buquê simples, colhido com carinho, e deixou ao lado da foto de Amanda uma flor branca, como quem oferece respeito e continuidade. Marcelo, com os olhos úmidos, sentiu que não estava traindo a memória, mas honrando-a ao seguir em frente. A celebração foi pequena e verdadeira. Não houve discurso pomposo, apenas promessas que pareciam mais atos do que palavras. Prometeram cuidar um do outro, prometeram cuidar de Gabriel e prometeram fazer da casa um lugar de vida. Algumas semanas depois, vieram as surpresas que não se anunciam em planilhas nem em contratos. Joana esperava um filho. A notícia, que para muitos seria motivo de festa sem limites, trouxe com ela uma calma e, ao mesmo tempo, um medo antigo que agarrou Marcelo pelos tornozelos. A alegria coexistia com o receio. Um receio que tinha nome e boca: o passado. A lembrança de Amanda ainda aparecia como sombra em noites de silêncio. E agora havia a responsabilidade duplicada. Não só por Gabriel, mas por uma nova vida que chegaria ali. Os primeiros meses foram vividos com cautela. Joana fez os acompanhamentos necessários. Seguiu orientações de repouso quando preciso. Teve dias de náusea e dias de riso fácil. Marcelo, por sua parte, exercitou a paciência. Reduziu viagens, aprendeu a fazer consultas, sentiu o coração bater de outro modo. Eles conversavam muito, às vezes por horas, às vezes apenas com olhares. A avó de Joana vinha com frequência, trazendo mantas, histórias antigas e conselhos que tinham sabor de terra. Quando, numa consulta de rotina, os médicos comentaram sobre a possibilidade de sinais que indicavam cuidado especial, pressão que oscilava, inchaço mais perceptível, Marcelo sentiu um frio que vinha das entranhas. A palavra
pré-eclâmpsia surgiu como algo técnico e, ao mesmo tempo, como um sino que anunciava perigo. Não havia sensacionalismo nas conversas dos profissionais. Havia recomendações, monitoramento mais próximo, repouso relativo, atenção aos sinais. Joana aceitou com a calma que aprendeu com a avó, mas não deixou de dividir com Marcelo o medo que também lhe fazia companhia nas noites. Eu confio nos médicos, ela dizia, pegando a mão dele. Mas confio em você também. A sua presença me dá coragem. Ele aprendeu a traduzir essa confiança em gestos. Ficou noites, segurando a mão dela na sala de maternidade improvisada. Levou as receitas ao farmacêutico, organizou folga no trabalho. A oração voltou a ser rotina, desta vez com nomes específicos sendo pronunciados. Senhor, cuida dela, cuida desta criança que está chegando, dá-nos sabedoria. Eram orações curtas e repetidas, não como apostas, mas como entregas. As semanas seguintes foram de vigilância. Havia noites em claro, quando qualquer ruído parecia um sinal. Joana sentia a fragilidade do próprio corpo e admitia, com serenidade, a necessidade de descansar. Marcelo aprendeu a administrar o controle que sempre quis ter. Sabia quando intervir e quando esperar. O lar, que antes fora palco de aprendizado, agora se tornou fortaleza. A família ampliada, que incluía avó, pastor e amigos, fazia visitas com o cuidado de quem leva sopa a uma casa em quarentena de apreensão. Num fim de tarde, em que a chuva prometia vir, Joana acordou com uma dor de cabeça intensa e uma sensação de náusea que não passava. Marcelo, atento, acompanhou-a para um atendimento. Os exames confirmaram que o quadro precisava de cuidado mais próximo. Recomendavam observação, repouso monitorado e, se necessário, antecipação do parto. Não se tratava de uma sentença. Tratava-se de prudência. O hospital que os atendeu falava com seriedade e humanidade. Havia equipe, havia planos e havia a mão firme de Joana segurando a de Marcelo. As horas foram longas. Marcelo se recolhia em oração, fechando os olhos e repetindo as poucas palavras que pareciam suficientes. Pai, entrega nas tuas mãos. Não prometeu milagres, pediu forças. A fé deles era testemunho, não fórmula. Ao lado, Joana respirava, segurando um tecido com o cheiro de casa. Havia medo, sim, mas também havia uma confiança que vinha de haver enfrentado tantas pequenas coisas juntos. Quando a equipe médica informou que seria necessário um procedimento para proteger mãe e filho, o mundo de Marcelo encolheu. Ele viu miniaturas do medo percorrerem a sua cabeça. O luto pela primeira esposa, a história que insistia em repetir-se. No entanto, ao observar a serenidade de Joana, que mostrava nervos, mas também uma coragem prática, decidiu que não cederia ao pânico. Seguiu ela para a sala de preparo, com a mão firme e a oração curta nos lábios. Senhor, em tuas mãos entrego o que não posso controlar. A intervenção foi feita com cuidado e competência. Médicos e enfermeiras trabalharam com atenção. Havia protocolos, havia ciência e havia também mãos que seguravam, palavras que acalmavam e a presença de um homem ao fundo orando baixinho. Não cabe aqui descrever procedimentos técnicos. O que importa é que havia zelo por parte de todos e que Joana estava rodeada por um time que respeitava sua dignidade e o desejo de manter a família inteira. Durante o período de recuperação, as emoções alternaram-se entre medo e alívio. Marcelo, que até então medira o valor das coisas em resultados e números, percebeu que o que ele mais queria no mundo era apenas simples e incontornável: a saúde daqueles que amava. Assim, decidiu que os investimentos da empresa não seriam só em projetos que trouxessem retorno financeiro, mas também em iniciativas que devolvessem oportunidades a quem vinha de onde Joana viera. Nas conversas com conselheiros e na solidão das madrugadas, nasceu a ideia de criar um programa de bolsas e capacitação para mulheres do interior. Um projeto que não ofereceria esmolas,
Mas possibilidades. A notícia do nascimento aproximava-se. Havia consultas frequentes, sorrisos trêmulos e conversas sobre nomes. Joana gostava de nomes simples, com raiz e história. Marcelo pensou em homenagem, em continuidade, em força. No quarto hospitalar, a foto de Amanda permanecia como lembrança silenciosa e, ao mesmo tempo, como presença que não precisava competir com a vida nova. Numa noite em que a cidade parecia suspirar, as contrações chegaram com intensidade. Não foi algo suave. Foi uma passagem de maré. Marcelo chamou a equipe, seguiu com Joana até o hospital, trouxe ao peito o ursinho que Gabriel adorara quando bebê e ficou atento a cada palavra dos profissionais. O clima era de trabalho, de cuidado e de oração também. Ele segurou a mão dela e baixinho murmurou: Pai, estamos aqui. Confio-te esta vida. O trabalho de parto, quando veio, trouxe consigo todas as cores da fragilidade humana: dor, medo, coragem, suor e esperança. Joana, com a força que surpreendia a si mesma, repetia mantras que fazia a alma se firmar. Marcelo permaneceu ao lado, acariciando os cabelos dela, repetindo que tudo ficaria bem. Pedia aos anjos que não eram visíveis. Agradecia aos profissionais que estavam ali. Havia momentos em que a medicina precisava agir com rapidez, e a equipe tomou decisões que priorizaram a segurança. Em tudo, João e Marcelo sentiram-se cuidados por mãos competentes. Quando finalmente um choro preencheu a sala, foi como se a própria casa tivesse voltado a respirar profundamente. O som da primeira respiração da criança rasgou uma tensão que parecia eterna. Havia alívio, lágrimas e risos entrecortados. A menina abriu os olhos e a enfermeira trouxe-a aos braços de Joana. Marcelo, que até então tinha a sensação de ter passado por provas que não compreendia, pôde, por fim, dobrar-se em gratidão silenciosa. Eles a chamaram de Isabela, nome que Marcelo gostava pela força e pela leveza, e que Joana sentia como flor e raiz. Depois do nascimento, quando Joana e Isabela estavam no quarto em recuperação, Marcelo se permitiu entrar num estado que não se media em planilhas. Simplesmente ser pai, simplesmente ser marido. Ele deixou sobre a mesa um pequeno arranjo de flores do campo, uma lembrança de onde Joana vinha e uma carta endereçada à memória de Amanda. Na carta, agradeceu à esposa que partirá por ter dado a vida a Gabriel e por ter ajudado a criar nele o homem que agora aprendia a amar. Não era nada grandioso, era uma reverência. Joana, ao ver a carta, chorou com carinho e respeito. O gesto selou algo que não precisava de palavras maiores. A vida seguia, em rede de afeto, sem apagar os que se foram. Nos dias que se seguiram ao parto, a mansão se encheu de visitações discretas e de conversas que eram, sobretudo, ofertas de ajuda prática, fraldas, sopas, vigília nas primeiras noites. A avó de Joana tomou Isabela ao colo e contou histórias de gente que trabalhou na terra e que sabia rezar e esperar. Gabriel, empolgado com a irmã nova, ganhou de presente um móbile feito de retalhos e logo começou a aprender a dividir brinquedos. A casa, mais uma vez, era palco de uma vida que se reescrevia. Com a chegada de Isabela, Marcelo sentiu que a compreensão do que importava mudou de lugar. O homem que antes acreditara que a solução vinha de contratos e cifras, passou a perceber que a verdadeira recompensa estava em presença, em fidelidade às promessas e em investimento em gente. Também entendeu que recursos poderiam servir para ampliar oportunidades, não para substituir afeto. Assim, deu passos concretos. Conversou com a diretoria, destinou verba para um projeto social que auxiliaria mulheres do interior a se estabelecerem em empregos dignos, criou uma bolsa para cursos de cuidado infantil e lançou um programa de microcrédito que seria administrado com transparência e parceria local. A fazenda que Joana tanto sonhara foi, aos poucos, tomada como projeto coletivo.
Marcelo comprou uma propriedade pequena como ponto de partida, mas deixou a gestão nas mãos de uma equipe em que a avó de Joana tinha papel central, com direito a voz e voto. Não era um presente para ostentar. Era um investimento com regras claras, sustentado pela experiência de quem vinha do campo. A proposta era simples: dar emprego, oferecer cursos e garantir que as mulheres pudessem crescer sem perder sua identidade. O cesto de flores voltou a ser símbolo, agora de trabalho e dignidade. Os primeiros meses foram de aprendizado. O projeto teve desafios: burocracia, desconfiança de alguns membros da família, dificuldades logísticas. Mas havia também vitórias. A primeira turminha de cursos, a primeira família que conseguiu renda estável, os primeiros produtos da horta que chegaram à mesa da cidade. Marcelo, que antes medira sucesso em lucro, começou a mensurar em histórias transformadas. Ainda havia o risco de paternalismo, e ele trabalhou para que isso não acontecesse. As decisões foram tomadas em diálogo, com transparência e com a finalidade de promover autonomia, não dependência. 5 anos depois, a cena que se desenrola é de continuidade e de abundância serena. A mansão já não é aquele lugar de silêncio. É um lar que respira crianças, papéis de projetos e visitas frequentes de mulheres que vieram buscar oportunidades. Gabriel, agora com 5 anos, corre pelo gramado e reconhece cada canto como seu. Isabela, mais nova, segura um retalho colorido nas mãos, curiosa, enquanto aprende a fazer desenhos. Joana, com as mãos ásperas de quem trabalha com carinho, administra a fazenda em parceria com a avó e com uma equipe de mulheres que aprenderam juntas. A propriedade rural que nasceu do projeto recebeu o nome de Jardim das Raízes, em homenagem aos começos. Lá há um espaço de acolhimento para mães que precisam de formação. Há berçários, há pequenos pomares com árvores frutíferas. Há uma cozinha coletiva onde se transformam frutas em geleias que vendem na cidade. A fazenda não é grande, é efetiva. Mais importante que o tamanho era sua capacidade de gerar dignidade. Marcelo mudou de modo que nem sempre conseguia explicar. Sua rotina ainda incluía reuniões, mas ele passou a reservar a hora do jantar sem falhas. Aprendeu a desligar o celular nas manhãs de domingo. Passou a ouvir mais e falar menos. Nos encontros com a equipe do projeto, buscava estratégias que fortalecessem a autonomia, treinamentos técnicos, formação financeira e suporte emocional. A origem da iniciativa não era aplauso, era responsabilidade. E essa responsabilidade era vivida com humildade. Havia, claro, momentos que lembravam a fragilidade humana. Às vezes, quando caminhava pelo corredor e via a foto de Amanda, uma saudade suave o visitava. Mas ela já não fazia o coração fechar. Era a lembrança que abençoava. Joana, em sua sensibilidade, mantinha rituais que honravam memórias. A cada aniversário de Amanda, colocava uma flor branca ao lado da moldura. Marcelo participava daquele gesto com respeito e com gratidão por ter tido 2 mulheres que marcaram sua vida, a que partiu e a que entrou. Num sábado de sol, 5 anos depois daquele encontro inicial no banco verde do parque, a família saiu para dar um passeio. A cena repetia gestos antigos. Limonada com hortelã em copos transparentes sobre a mesa dobrável, o cesto de flores que agora Gabriel arrumava com esmero, o ursinho que ainda vigiava o carrinho, retalhos costurados pelas mãos de Isabela. No parque, havia novamente um banco verde. A cidade seguia com sua pressa, mas ali havia um litoral de calma. Enquanto se acomodavam, Marcelo viu um homem no banco ao lado, tenso, segurando no colo uma criança que não parava de chorar. No bolso do homem havia cartões, apps de babá, aparelhos que prometiam acalmar pelo som. Havia no rosto do homem a mesma expressão de impotência que um dia ele conhecera tão bem. O instinto foi rápido e terna a memória. Ele lembrou-se do cesto de flores que mudara tudo. Olhou para Joana, que sorriu, reconhecendo o compasso. Sem cerimônia, Joana aproximou-se.
Carregava agora um cesto menor, com flores colhidas pela manhã no jardim da fazenda. Chegou com a calma que anos de prática e de vida lhe haviam dado. Pôs a mão sobre o peito da criança, cantou uma melodia simples que sabia, e o choro foi, aos poucos, amainando. O homem a olhou com perplexidade, depois com gratidão. Marcelo observou a cena e sentiu o nó da vida se desfazer em fios que teciam novos laços. Quando Joana voltou, trazendo um copo de limonada para oferecer, o homem, já mais calmo, sorriu e perguntou como poderia agradecer. Marcelo, então, não fez um gesto grandioso. Falou com a naturalidade que aprendera. Se quiser, cuide bem de quem está ao seu redor, disse ele. E quando puder, passe adiante. Assim se fechava um ciclo. O mesmo gesto de compaixão que o salvou outrora, agora reaparecia numa tarde qualquer, sem anúncio. Não era misticismo, era exposição do humano quando decide agir com cuidado. A família sentou-se no banco verde, as crianças correram de novo, e o parque acolheu aquela normalidade que é por si só extraordinária. Naquela tarde, enquanto o sol estendia seu dourado habitual entre prédios e copas de árvores, Marcelo olhou para Joana e, sem cerimônia, fez uma oração curta, íntima. Senhor, obrigado por nos ensinar a ser pequenos canais. Dá-nos sabedoria para que o que recebemos seja devolvido em cuidado. Guarda nossos filhos. Ensina-nos a amar sem possuir. Era uma oração simples, sem promessas de fórmulas. Era reconhecimento de que viviam por graça e responsabilidade. Sentiu, no corpo inteiro, a paz que vinha de ter aprendido a diferença entre possuir e cuidar. O tempo seguinte trouxe suas rotinas e suas surpresas. O projeto no campo ampliou-se com cautela. Novas mulheres juntaram-se aos cursos. Antigos receios transformaram-se em trabalhos e histórias. Gabriel aprendeu a plantar uma muda de girassol. Isabela ganhou um pequeno canteiro e aprendeu a colher morangos. A avó de Joana, agora à frente de parte das atividades, sorriu com orgulho ao ver a cooperação que nascia entre pessoas de origens diversas. A memória de Amanda permaneceu com respeito em casa. Não foi esquecida, foi integrada. A foto no hall era agora acompanhada por um mosaico de imagens que narravam a vida. As flores do primeiro cesto, a limonada de tantas tardes, o banco verde no parque, as crianças brincando. As pessoas que conheceram a história falavam de mudança não como milagre circense, mas como consequência de escolhas que privilegiavam a dignidade humana. Certo dia, numa conversa com o pastor que os acompanhara desde os primeiros passos, Marcelo confessou algo que o surpreendia. Eu pensava que dava conta de tudo com dinheiro. Aprendi que ele abre portas, mas não dá colo. Aprendi que colo é presença, e presença é decisão. O pastor sorriu e disse algo simples. Deus costuma usar as pequenas coisas para fazer grandes mudanças. Nem sempre do jeito que esperamos, mas de um jeito que nos transforma. A vida seguiu em sua beleza e em suas contradições. Houveram perdas pequenas, uma plantação que não vingou um ano, uma discussão tola entre amigos, e bênçãos claras, uma turma de jovens que encontrou ocupação, um berçário comunitário que permitiu a mães estudarem. Marcelo aprendeu a celebrar os frutos que eram colhidos com trabalho e espera, e a partilhar quando preciso. Joana, por sua vez, conservou a simplicidade que era sua força. Jamais permitiu que a cidade lhe roubasse a sabedoria do mundo de onde viera. No fim, quando se olha para o trajeto que começou com um choro em um banco de parque e um cesto de flores, a conclusão não é cômoda ou perfeita. É, antes, humana. Um encontro inusitado gerou uma série de decisões que transformaram as vidas de pessoas concretas. Não foi solução mágica, foi disposição para cuidar, fé que se manifesta em ação e humildade para aprender.
Foi a prova de que recursos podem ser redirecionados para gerar dignidade e que segundas chances são, muitas vezes, um trabalho silencioso de reconstrução. Ao entardecer, quando as luzes do parque se acendem e a cidade ganha um tom mais brando, a família senta-se como antes, com limonada e flores, e observa as crianças correrem. A paz não é ausência de dor, é presença de escolhas que honram o passado e abrem caminho ao novo. E ali, no banco verde onde tudo começou, um homem que um dia achou que poderia comprar soluções, aprendeu que o que salva é o estar junto. Mãos dadas, orações curtas, trabalho partilhado e a coragem de amar novamente. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que acredita em recomeços.